Já parou para pensar que talvez o que você vê ao seu redor não seja realmente o que existe? E se o mundo físico, aquele que podemos tocar e sentir, fosse apenas uma ilusão, uma sombra de algo muito maior? Isso pode soar como algo saído de um filme de ficção científica, mas na verdade, foi Platão, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, quem trouxe essa ideia à tona há mais de 2000 anos. Platão acreditava que nossa percepção do mundo está longe de ser a verdadeira realidade. Para ele, aquilo que podemos tocar, ver e até ouvir no nosso cotidiano é apenas uma cópia imperfeita de algo muito mais profundo e eterno. Ele chamava isso de mundo das ideias, onde residem as formas perfeitas, imutáveis e ideais de tudo o que existe. As árvores que vemos, as cadeiras que usamos, até mesmo as emoções que sentimos, não seriam nada mais do que reflexos desse mundo superior. Imagine um mundo onde tudo é perfeito, onde a verdadeira essência de todas as coisas está guardada. Platão nos convidava a ir além das aparências e procurar essa essência, a verdade que está além do que nossos sentidos podem captar. Ele nos desafiava a questionar: o que realmente é real? O que você está vendo com seus olhos é a verdadeira realidade ou apenas uma sombra de algo mais profundo e verdadeiro? No vídeo de hoje, vamos explorar essa teoria das ideias de Platão e entender como ela pode transformar a nossa maneira de enxergar a vida e a própria realidade. Vamos refletir juntos sobre o que está além das aparências e como isso pode mudar a forma como nos relacionamos com o mundo à nossa volta. Platão tinha uma visão radical sobre a realidade. Para ele, o mundo físico em que vivemos, aquele que podemos tocar, ver e medir, não é a verdadeira realidade. Ele acreditava que tudo o que percebemos com nossos sentidos, o som de uma música, a beleza de uma paisagem, a forma de uma árvore, são apenas cópias imperfeitas de uma realidade superior e invisível que ele chamou de mundo das ideias, ou mundo das formas. O mundo das ideias é onde existem as versões perfeitas e imutáveis de tudo o que existe no mundo físico. De acordo com Platão, por trás de cada objeto ou conceito que encontramos no mundo material, há uma ideia pura e perfeita. Por exemplo, você pode ver várias cadeiras de diferentes formas, tamanhos e materiais, mas todas elas são apenas cópias de uma ideia de cadeira que existe no mundo das ideias. A cadeira no mundo das ideias é perfeita, sem defeitos e imutável. Ela representa o verdadeiro conceito de cadeira, enquanto as cadeiras que encontramos no mundo físico são variações imperfeitas dessa forma ideal. Mas Platão vai ainda mais longe. Ele afirma que o mundo físico em que vivemos está em constante mudança. As coisas nas quais depositamos nossa confiança, o que vemos, tocamos e experimentamos, estão sujeitas ao tempo e à imperfeição. Por exemplo, as árvores perdem suas folhas no outono e a cadeira que você usa pode se quebrar ou se desgastar. No entanto, no mundo das ideias, nada disso acontece. As formas são eternas e imutáveis. A ideia de cadeira nunca envelhece, nunca se desgasta, nunca muda. Agora você pode se perguntar: por que isso é importante? E por que Platão nos desafia a olhar para além do mundo físico? A resposta está no próprio conceito de verdade. Para Platão, o mundo físico, apesar de ser real para nossos sentidos, é uma ilusão, uma sombra do verdadeiro mundo das ideias. Ele acreditava que, ao buscarmos compreender as ideias que estão por trás das coisas, seríamos capazes de alcançar uma compreensão mais profunda da realidade. Platão utilizou uma metáfora famosa para ilustrar essa ideia: a alegoria da caverna. Imagine um grupo de pessoas presas dentro de uma caverna, com suas cabeças fixas, de modo que só podem ver as sombras projetadas na parede à sua frente. Essas sombras são tudo o que elas conhecem, e elas acreditam que essas sombras são a realidade. No entanto, se uma dessas pessoas conseguisse escapar e sair da caverna, ela descobriria que as sombras não são nada mais do que reflexos de objetos reais, iluminados pela luz do sol. Ao sair da caverna, ela se depararia com a verdadeira realidade,
que é muito mais ampla e profunda do que as sombras na parede. Essa alegoria é uma representação simbólica da visão de Platão sobre o mundo das ideias. As sombras na caverna representam as coisas do mundo físico, enquanto a luz do sol simboliza a verdade absoluta e as ideias perfeitas que Platão acreditava existirem no mundo das formas. A lição que ele nos deixa é clara. A maioria de nós vive como se estivéssemos presos na caverna, percebendo apenas as sombras e acreditando que são a realidade. No entanto, Platão nos desafia a sair dessa caverna e buscar as formas perfeitas e imutáveis que representam a verdadeira realidade. Esse conceito de Platão contrasta fortemente com a visão comum da realidade, que está centrada na experiência sensorial e material. Nós naturalmente confiamos no que vemos, tocamos e ouvimos, mas Platão nos convida a questionar essa visão imediata da realidade e a buscar algo além da aparência. Ele nos chama a olhar para as ideias que estão por trás das coisas, para entender o mundo de uma maneira mais profunda, para alcançar o conhecimento verdadeiro. Essa teoria também nos leva a refletir sobre a própria natureza da nossa existência. O que é a verdadeira essência de uma pessoa? Será que nossa identidade, nossa alma, nossa essência pode ser considerada uma ideia que existe de forma pura e perfeita, independentemente das circunstâncias físicas e materiais da vida? Platão acreditava que sim. A alma humana, para ele, tem um contato com o mundo das ideias. E nossa busca por sabedoria é, na verdade, uma tentativa de nos reconectar com essas ideias eternas e perfeitas. Em um nível mais prático, a teoria de Platão pode ser aplicada à forma como vemos o mundo ao nosso redor. Quando olhamos para algo, como uma obra de arte, um objeto ou até mesmo uma emoção, podemos perguntar a nós mesmos: o que é a ideia por trás disso? Quais são as formas perfeitas e imutáveis que estão por trás das coisas que percebemos? Essa maneira de pensar nos ajuda a perceber que há sempre algo além do físico, algo mais profundo e verdadeiro, esperando para ser descoberto. Platão, portanto, não está apenas falando sobre um mundo distante ou uma realidade abstrata. Ele está nos convidando a olhar para dentro, a questionar nossas percepções e a buscar um conhecimento mais elevado. A verdadeira realidade não está naquilo que podemos ver e tocar, mas naquilo que podemos entender e conceber, através da razão e da reflexão profunda. Apesar de Platão ter vivido na Grécia Antiga, suas ideias ainda são extremamente relevantes hoje em dia. Isso acontece porque ele nos propôs algo muito mais do que apenas uma teoria filosófica. Ele nos convidou a repensar a maneira como vemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Na prática cotidiana, seus conceitos de mundo das ideias e das formas perfeitas têm ressoado em várias correntes filosóficas e espirituais modernas. Na filosofia moderna, por exemplo, vemos uma grande influência de Platão em movimentos como o existencialismo. Filósofos como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger, embora com uma abordagem muito diferente, também desafiaram a visão convencional da realidade. Para eles, o mundo em que vivemos não é algo dado, mas algo que deve ser questionado constantemente. Como Platão, eles acreditavam que há algo mais profundo a ser buscado, além da experiência imediata. Sartre, em sua famosa frase, "A existência precede a essência", nos lembra que nossa percepção de nós mesmos e do mundo deve ir além da aparência das coisas, em busca de um significado mais profundo e autêntico. Outro exemplo interessante é o pensamento budista, que compartilha com Platão a ideia de que o mundo que vemos é impermanente e ilusório. O budismo ensina que o sofrimento surge do apego ao mundo material e às percepções sensoriais. O objetivo espiritual é transcendê-los e alcançar uma compreensão mais profunda da natureza da realidade. Platão, de maneira similar, propunha que as coisas do mundo físico não são o fim em si mesmas, mas reflexos de uma verdade mais alta e eterna. Essa busca por uma realidade transcendental está no coração de muitas tradições espirituais, como o budismo e até mesmo o cristianismo místico, que nos convidam a olhar além do visível. Em um nível mais prático, a meditação é um exemplo claro
de como a busca platônica por conhecimento além das aparências pode ser aplicada no mundo moderno. A prática da meditação busca exatamente esse distanciamento do mundo físico e mental, permitindo que as pessoas acessem uma consciência mais elevada. Platão acreditava que, ao estudar o mundo das ideias, o filósofo se aproximava da verdadeira sabedoria e verdade. Hoje, ao meditar, estamos buscando algo semelhante, uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo, onde as formas e ideias mais puras podem ser acessadas através da introspecção e da reflexão profunda. Platão também tinha uma visão prática sobre o autoconhecimento. Ele acreditava que o verdadeiro filósofo não se contentava apenas com o conhecimento superficial do mundo físico, mas buscava compreender o que estava por trás das aparências. Ele via o filósofo como aquele que, ao estudar as ideias, buscaria a verdade eterna, transcendendo os limites das percepções sensoriais. Essa busca pelo autoconhecimento, pela verdade profunda, é um esforço constante e muitas práticas espirituais modernas, como a meditação e a contemplação, podem ser vistas como uma forma de filosofia prática. A diferença é que hoje, mais do que nunca, vemos a conexão entre filosofia e espiritualidade de forma mais integrada, com a compreensão de que ambas as áreas buscam a mesma coisa, a verdade universal. Além disso, Platão nos convidou a buscar essa verdade através da razão. Ele acreditava que o uso da razão era a ferramenta principal para nos aproximarmos do conhecimento verdadeiro. No mundo moderno, vemos como a razão e o pensamento crítico são essenciais para entendermos o mundo ao nosso redor. A filosofia platônica ainda serve como base para muitas das ciências, da psicologia à física, pois todas elas tentam, de alguma forma, compreender as leis universais que governam a realidade. Portanto, quando falamos da filosofia de Platão, estamos falando de uma busca por algo mais profundo, mais universal e mais verdadeiro. Em vez de aceitarmos o mundo das aparências, Platão nos instiga a procurar as formas perfeitas e as ideias que estão por trás de tudo. E esse é um convite que permanece atual. A jornada para ir além da superfície e buscar uma compreensão mais clara de quem somos e do que realmente está acontecendo ao nosso redor. Essas conexões entre a filosofia antiga e as práticas modernas não são apenas intelectuais, mas espirituais e emocionais, e elas nos convidam a olhar para dentro, a questionar nossa percepção do mundo e a buscar uma compreensão mais rica e profunda da realidade. A busca pela verdade, como Platão nos ensinou, é uma jornada sem fim, mas que, ao longo do caminho, nos oferece uma compreensão muito mais rica e profunda de quem somos e do que significa viver de forma verdadeira. Agora, vamos colocar a teoria de Platão em prática, trazendo para o nosso cotidiano alguns exemplos que ajudam a compreender melhor a ideia de que a verdadeira realidade vai além dos nossos sentidos. Platão acreditava que aquilo que vemos, tocamos e experimentamos não é a essência verdadeira das coisas, mas apenas uma cópia imperfeita de algo mais profundo. Vamos ver como isso se aplica ao nosso dia a dia. Imagine, por exemplo, uma obra de arte. Ao olhar para um quadro ou uma escultura, você vê a forma física da obra, as cores, os traços, os materiais. No entanto, a verdadeira beleza ou o significado daquela obra não reside apenas na tela ou na pedra. Ela está na ideia que o artista teve ao criar a obra. O artista, ao conceber a pintura, tentou expressar algo muito mais profundo, como um sentimento, uma emoção ou uma visão do mundo. A obra de arte, então, é apenas uma manifestação física dessa ideia, da forma ideal que está na mente do artista. Platão nos convidaria a olhar para essa obra e perguntar: qual é a essência dessa arte? O que ela representa além do que está visível na superfície? A resposta pode não estar nas pinceladas ou nas cores, mas no significado por trás da obra, o que o artista queria transmitir e como isso toca o espectador de uma forma que vai além da visão imediata. Da mesma forma, em nossas vidas muitas vezes ficamos presos nas aparências das coisas. Talvez olhemos para uma pessoa e a julguemos pelo seu exterior,
ou façamos escolhas baseadas apenas no que é imediato e visível. Platão nos convidaria a perguntar: qual é a verdadeira essência dessa pessoa ou dessa situação? O que está por trás da superfície, escondido sob as camadas da realidade física? Muitas vezes a verdadeira beleza de uma pessoa ou a verdadeira natureza de uma situação só pode ser compreendida se olharmos além do que é imediatamente perceptível aos nossos sentidos. Por exemplo, pense em um relacionamento. A primeira impressão pode ser baseada em características superficiais, a aparência física, o comportamento inicial ou até mesmo o status social. No entanto, Platão nos desafiaria a buscar a verdadeira essência dessa relação. O que realmente conecta você e essa pessoa? O que está por trás das palavras ditas ou das ações visíveis? Às vezes, as relações mais profundas e significativas não são aquelas que parecem ser perfeitas à primeira vista, mas aquelas em que conseguimos enxergar as formas mais puras de amor, respeito e compreensão. Esse conceito também se aplica às nossas escolhas diárias. Ao fazer uma escolha, seja no trabalho, nos estudos ou na vida pessoal, podemos ser tentados a optar pela opção que nos parece mais imediata ou visível. Mas Platão sugeriria que, se formos mais reflexivos, podemos perceber que o que parece ser uma escolha boa, à primeira vista, pode não ser a melhor a longo prazo. Talvez o que realmente queremos ou precisamos está escondido por trás da superficialidade da situação. Da mesma forma que uma cadeira não é apenas uma cadeira, mas uma manifestação da ideia de cadeira perfeita, nossas escolhas não são apenas ações do momento, mas reflexos de nossas crenças e valores mais profundos. No trabalho, por exemplo, muitas vezes somos guiados pela busca por resultados rápidos e superficiais, sem refletir sobre o que estamos realmente construindo. Se focarmos apenas no que está visível, as tarefas diárias, os prazos, os números, podemos perder de vista o propósito maior do que estamos fazendo. O trabalho, de acordo com Platão, não é apenas uma série de ações físicas ou temporárias. É também uma oportunidade de buscar um significado mais profundo, de contribuir para algo maior, mais ideal. Além disso, Platão acreditava que o verdadeiro filósofo não se contenta com o mundo das sombras. Ele busca o conhecimento que está além da aparência, aquela verdade eterna que se encontra no mundo das ideias. Nós também somos chamados a fazer isso em nossa vida cotidiana. Se nos limitarmos apenas ao que os sentidos percebem, o que vemos, ouvimos e tocamos, podemos perder a profundidade da experiência humana. Platão nos lembra que existe um outro nível de realidade, que só pode ser acessado através da razão, da reflexão profunda e do questionamento constante. Então, ao vivermos nossas vidas, podemos nos perguntar: o que está além das aparências? Como podemos buscar a essência das coisas e das situações? O que realmente importa, além das sombras na parede da caverna? Platão nos desafia a olhar além do mundo físico e perceber as ideias eternas que moldam tudo ao nosso redor. Essa reflexão também é fundamental quando pensamos em nossa própria jornada espiritual. Muitos de nós passamos grande parte de nossas vidas buscando sentido e compreensão através do mundo material, dos bens, do sucesso e da aparência. Platão nos lembra que a verdadeira essência de nossa existência não reside nessas coisas, mas em algo mais profundo, algo imutável e eterno, que está além do físico. É um convite para olhar para dentro e questionar: o que é a minha verdadeira essência? E, a partir dessa reflexão, tentar viver de maneira mais autêntica, mais conectada com a verdade. Platão nos propôs um desafio que ressoa até os dias de hoje: olhar além do visível, do tangível, do imediato. Ele nos convidou a questionar a realidade e refletir sobre o que realmente é verdadeiro. O mundo físico, com suas formas e aparências, é apenas uma sombra do que é eterno e perfeito no mundo das ideias. A verdadeira essência de todas as coisas, de cada pessoa, de cada situação, está além daquilo que podemos perceber com os nossos sentidos. Então, da próxima vez que se deparar com algo aparentemente simples ou banal, pare por um momento e pergunte-se: qual é a ideia por trás disso? O que estou realmente vendo?
Muitas vezes, o que nos parece óbvio e evidente não é mais do que uma cópia imperfeita da verdadeira realidade. Platão nos desafia a olhar mais profundamente, a procurar o significado que está além das aparências. A jornada para entender o que é realmente real é uma busca que nunca termina, mas que nos traz um entendimento mais profundo de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Agora é a sua vez de começar essa jornada. Você está pronto para olhar além das sombras da realidade? O que está além daquilo que você vê? Platão nos convida a desafiar nossas percepções e buscar uma verdade mais profunda. Então, que tal começar hoje mesmo a refletir sobre o que existe por trás das coisas que você vê no seu dia a dia? Compartilhe essa reflexão com outras pessoas, busque mais conhecimento, explore as ideias por trás das ações e objetos ao seu redor. Nos próximos dias, faça uma pausa e olhe o mundo com novos olhos. O verdadeiro conhecimento está à sua espera, além das aparências. Aprofunde-se na jornada de autoconhecimento e descubra as formas perfeitas que moldam tudo o que existe. Platão nos lembra que a verdadeira essência de nossa existência não reside nessas coisas, mas em algo mais profundo, algo imutável e eterno, que está além do físico. É um convite para olhar para dentro e questionar: o que é a minha verdadeira essência? E, a partir dessa reflexão, tentar viver de maneira mais autêntica, mais conectada com a verdade.